Hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a higiene coletiva, né, que está bastante relacionada com a educação ambiental, tá bom? Tá relacionada diretamente ao nosso meio ambiente. Boa noite a todos que chegaram agora. Ontem nós vimos sobre a questão da higiene individual. Para quem assistiu a primeira aula, eu falei para vocês que era dividida, né, em higiene individual, que é a higiene que a gente cuida do nosso próprio corpo, faz a limpeza, a higienização do nosso próprio corpo. E aí a gente falou sobre isso ontem. E hoje nós vamos falar, né, sobre a higiene coletiva, né, que está diretamente relacionada com o nosso meio ambiente, com o meio em que a gente vive, né? E amanhã nós vamos falar um pouquinho, né? Trazer isso para o ambiente hospitalar, né? Para os cuidados que a gente presta com o nosso paciente. Que seria o banho no leito, o banho no chuveiro, como que é feito esse procedimento no ambiente hospitalar. A gente vai falar na teoria, para quando vocês chegarem na disciplina de técnicas básicas, que vocês vão rever novamente essas técnicas de banho no leito, cuidados pós-morte, vocês já estarem mais ou menos sabendo como que funciona. E aí, nessa disciplina de técnicas básicas, vocês vão para o laboratório para fazer a técnica, para executar a técnica, tá bom? Agora, né, como eu falei, hoje a gente vai falar, né, sobre a higiene coletiva, que é relacionada ao nosso meio, né? E a questão da higiene coletiva... Só um pouquinho. Pronto. A questão da higiene coletiva, né? Ela vai depender de todos nós, né? Mas eu vou estar voltando sempre essa questão, né? Para nossa área, que é a área da saúde, a área hospitalar, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, nós devemos fazer a nossa parte no nosso ambiente de trabalho e na nossa residência, né? Nós devemos educar o paciente, nós devemos nos educar quanto a isso, tá? Pois isso, né, vai significar que nós nos importamos com o meio ambiente, né? E nós sabemos que para a gente ter saúde, nós temos que ter coleta de lixo, saneamento básico, nós temos que ter acesso à água potável, a uma rede de esgoto, né? Esses são alguns fatores, né, que proporcionam, né, a saúde para nós seres humanos, né? E nós temos que fazer a nossa parte, né? Que seria, né, atos simples, como segregar o lixo, separar o lixo doméstico, separar também, ter cuidado com a questão do lixo hospitalar, né? Que é muito importante. Como, por exemplo, quando a gente vai preparar uma medicação, né, no ambiente hospitalar, a gente não vai desprezar o resto da medicação na pia comum. Por quê, professora? Porque aquilo vai causar uma contaminação no lençol freático do hospital. Então, nós temos no ambiente hospitalar um lugar, né, que se chama expurgo. Nesse expurgo tem uma pia, onde nós fazemos nós vamos desprezar toda aquela medicação que a gente não vai utilizar, que a gente vai estar descartando esse material que a gente não utiliza mais. No ambiente hospitalar também, a gente tem a caixinha de pérfuro cortante. Eu não sei se vocês já viram. Vocês vão ter contato com essa caixa quando vocês forem fazer a disciplina de farmacologia, tá? A gente que monta aquela caixinha, deixa ela montadinha lá, para quando a gente for funcionar, fazer um acesso, toda a agulha, todo o material pérfuro cortante, a gente vai desprezar lá, tá bom? E outra questão... No ambiente hospitalar, a gente tem o lixo comum, que é aquele lixinho do saquinho preto, e o lixo infectante, que ele é um lixinho do saquinho branco. Então, a gente tem que ter uma noção, enquanto equipe de saúde, onde fazer o descarte de cada material. Por exemplo, eu abro uma agulha, né? Aquela embalagenzinha da agulha, eu vou estar desprezando ela no lixo comum. O corpo da minha agulha, eu vou desprezar no lixo infectante. Só um pouquinho, gente. E a parte, né, da agulha propriamente dita, né, a gente despreza no pérfuro cortante, tá? Então, a gente tem que saber essa diferenciação para a gente fazer esse descarte correto.
todo o material que a gente utiliza no nosso paciente, a gente não vai desprezar no lixo comum. A gente vai estar desprezando no lixo infectante. Porque naquele lixo infectante vem uma equipe, né, especializada para poder fazer a retirada, tá bom? Oi? Continuando, né? É por isso que não é legal que a gente faça medicação de paciente na nossa própria residência. Por quê, né? Porque na própria residência da gente, a gente não tem uma caixinha de perfuro cortante, aí a gente pode acabar contaminando até mesmo a pessoa que vai fazer a coleta de lixo na nossa casa, né? A gente não tem onde desperdiçar o restante da medicação, né? Então a gente vai acabar contaminando o lençol freático que fica próximo à nossa residência, tá bom? Agora a gente vai entrar no nosso assunto, né? A vida e a saúde dos seres vivos do nosso planeta, elas dependem essencialmente das condições do meio em que vive, do ar que os envolve, dos seres com que se relacionam harmonicamente. Então, pessoal, a saúde de todo ser vivo, ela depende do ambiente em que ele vai viver, né? Por exemplo, né, imagine dois cenários. No primeiro cenário, a população ela possui acesso ao saneamento básico, à água tratada, à coleta de lixo, à rede de esgoto, enfim, né, ela tem toda uma estrutura para viver, né? Já no segundo cenário, a outra população ela não tem nada disso, ela não tem acesso à água potável, ela não tem coleta de lixo, não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, né? Qual dessas duas populações irão adoecer primeiro? Consequentemente, aquela população que não tem acesso a nada, né? Pois nós sabemos que muitas das doenças vêm através da ingestão de água contaminada, como a amebíase, giardízia. Inúmeras doenças, elas são adquiridas por conta da falta de higienização, por falta da água tratada, por conta dos alimentos mal higienizados. Então, né, a nossa saúde, a saúde de todo ser vivo, ela depende das condições do meio ambiente em que vive, tá bom? Aqui, segundo Euclides da Cunha, o clima ele é a tradução biológica de uma expressão geográfica, do revestimento do solo, da distribuição das águas, da formação atmosférica depende o clima. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar diretamente no nosso clima. E o clima, ele influencia também diretamente na nossa saúde. Como, por exemplo, nas épocas mais frias, né? Ou então aquelas variações bruscas de temperatura. Geralmente, quando ocorre, né, esse tipo de variação brusca de temperatura, aqui no nosso clima isso acontece, né? A gente vai dormir, digamos que tá quente, aí no outro dia já amanhece frio. E aí isso proporciona um aumento nos resfriados, né? A gente sente essa mudança de clima. Então o clima, ele também está relacionado com a nossa saúde. Ele tende a potencializar os problemas de saúde, né? Outro exemplo também seria naquelas regiões desérticas, que durante o dia chega a fazer 40 graus, né? E à noite a temperatura ela cai assim bruscamente. Todas essas mudanças, elas afetam diretamente a nossa saúde, tá bom? E aqui, né, falando um pouco mais sobre o clima, existem climas constantes, cujas variações térmicas entre os meses quentes e mais frios não ultrapassam os 5 graus, que seriam. E os climas, eles são divididos em regulares, variáveis, excessivas e extremas. Essas aqui são as variações climáticas, como que elas são divididas. As regulares são quando as variações elas incidem entre 5 e 10 graus, onde não tem uma variação assim muito brusca na temperatura, né? As variáveis são aquelas alterações que ocorrem entre 10 a 20 graus, né? Já está um pouquinho elevado, já varia um pouco, né? As excessivas, as temperaturas elas oscilam e já ocorre uma variação de temperatura de 20 a 30 graus. E as extremas, eu até citei para vocês a questão das regiões desérticas, né?
são aquelas onde ocorre uma variação de mais de 30 graus, né? Como, por exemplo, eu falei, né, que durante o dia faz mais de 40 graus de calor e à noite a temperatura ela cai assim bruscamente, né? E isso vai afetar diretamente a nossa saúde. Aqui, né, a gente também vai ver que a pressão atmosférica, ela também está intimamente ligada com a nossa saúde. Por quê? A pressão, ela exerce uma pressão, né, sobre a superfície cutânea dos nossos pulmões, onde chega o ar e penetra em nossos alvéolos. E quando essa pressão, ela baixa muito, acontece alguns efeitos, né, nocivos no aparelho circulatório e digestivo. Como, por exemplo, né, vou citar aqui um exemplo para vocês. Quem aqui já viajou para o Peru? Alguém já foi para o Peru? Eu. E o que assim, quando você chegou a escalar, a subir aquelas montanhas? Não? Eu Não, peguei um ônibus, na realidade, Essas pra montanhas, subir. eu também elas são em curso. cheguei no ônibus. É, Já né? no Se eu ônibus a for gente até já Porto sente uma Magno, pressão, professora. Já Tipo, sente, né? eles dão muito. Pode falar, Hugo. Aí a E gente isso, isso aí, pra não ficar tonto. Eu fiquei quase desmaiada. é muito bom. Já Ó. começa dentro do avião o negócio. Justamente, né? Eu ia até citar um exemplo do avião, porque É uma aventura, gente. Porque assim, pessoal, a pressão atmosférica, como eu falei, ela vai exercer uma pressão sobre os nossos pulmões. E quanto mais elevado a gente está, né, por exemplo, no avião, numa montanha, menor é a pressão. Por isso que os aviões, eles são pressurizados, né? Tem a pressurização artificial, para que a gente consiga viajar. Porque quanto mais elevado ao nível do mar, menor fica aquela pressão, né? E aí, essa pressão baixa, ela causa esses efeitos no nosso aparelho circulatório, né? Diminui a oxigenação para os nossos pulmões, causa náuseas, a gente sente dificuldade até para respirar, né? E geralmente, né, eu cito o exemplo do Peru, porque acho que algumas pessoas já foram. E aí, quando a gente sobe aquelas montanhas, né, quanto maior fica a altitude, mais difícil fica para a gente respirar, né? E aí isso acontece por conta dessa pressão atmosférica, né? E também é a mesma coisa de quando a gente está em um avião. Por isso. Professor, Oi. se eu quiser sentir falta de ar, é só eu correr um pouco. Caio por ali mesmo. Nossa, tu Então, não asma? tem resistência para corrida? Não nada, tenho não, ó. Qualquer coisinha eu já tô morrendo. Essa questão da corrida, né? Eita. Ela também depende muito da respiração, né? A gente acha que depende do corpo, não, depende do nosso pulmão. A gente tem que saber controlar a nossa respiração para a gente poder conseguir correr. Quando a gente não consegue controlar a respiração, não vai. Não consegue. Isso é verdade. Ruim é pra quem tem asma. É verdade. Verdade. Por isso que tem que ter bastante cuidado. Então, né, até a pressão atmosférica, né, ela vai atingir a nossa saúde, né? Ela vai causar efeitos no nosso aparelho circulatório, na nossa respiração, no nosso aparelho digestivo, né? Porque causa náuseas, causa dificuldade para respirar. Então, né, por isso que os aviões, Ei, eles professora, são... Oi. eu já digo é os pessoal que escala lá a Monte Everest, né? Uhum. Que com aquela máscara de oxigênio e a respiração fica pesada mesmo assim, né? Com certeza. Outra coisa também é aqueles mergulhadores. Eu não sei se vocês acompanham nessa questão de mergulhador. A pessoa, quando ela mergulha, né? Porque assim, o nível do mar, né? A pressão atmosférica é boa pra gente, né? Para nós seres humanos, é a nível do mar. Quando sobe, como por exemplo no avião, nas montanhas, ela diminui. E aí causa esses efeitos, né? E quando ela baixa,
Quando a gente mergulha, por exemplo, quando a gente vai mergulhando cada vez mais profundo no mar, ela aumenta. E aí, geralmente um mergulhador, quando ele vai, né, fazer um mergulho, ele demora mais tempo para subir, por conta da pressão, né, do que para descer. E aí, eu não sei se vocês acompanham, demora mais de 4, 5 horas para poder subir, porque ele sobe um pouco, né, ele vai subindo por etapa, para poder regularizar a pressão, porque ela aumenta muito. Então, a nível do mar é a pressão normal, né, boa pra gente, é quando abaixo do nível do mar, ela aumenta e acima ela diminui. E tudo isso causa efeitos para o nosso corpo, né? Causa efeitos no nosso sistema, tanto circulatório, digestivo, em todo o nosso corpo. E aí até a pressão atmosférica, ela tá ligada com a nossa saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da energia radiante. O que seria, né, energia radiante? Nós sabemos que é no Sol que vai se originar toda a energia radiante da natureza. E as ondas luminosas, elas chegam até nós com a incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E a gente sabe também que o Sol, ele é responsável pela nossa vitamina D, né? E pela absorção do cálcio no nosso organismo. O Sol, pessoal, ele ajuda a deixar os nossos ossos mais saudáveis, mais resistentes, e ele também ajuda na questão da osteoporose, né? Que é aquela doença que enfraquece os ossos. Geralmente, né, quem tem osteoporose, o médico ele pede para a pessoa se expor um pouquinho ao sol, né? Só que até a questão da energia radiante, né, da luz solar, a gente tem que se expor com bastante cuidado, né? Por conta dos horários, né? A gente sabe que a gente tem que tomar sol só até as 10 horas da manhã e após as 14 horas, né? Porque isso causa alguns efeitos na nossa saúde, né? Como câncer de pele. Então, nós devemos ter alguns cuidados antes de nos expor ao sol. Apesar dos inúmeros benefícios, a gente tem que ter bastante cuidado quando for se expor, né? Tem que utilizar protetor solar, né? Com fator no mínimo 30. A gente tem que utilizar chapéu. As roupas têm que ser adequadas para que a gente possa se expor com consciência, né? Para que isso não afete a gente futuramente. Posso falar, professora? Pode. Mal cheguei e já quero falar. Quem é o Fredson, né? Assim, fala do horário. É o Fred? O horário da manhã fala que é o melhor horário de tomar sol, isso é verdade? Isso, como eu falei, até as 10 horas da manhã é o melhor horário, né? Após esse horário, não é bom tomar sol, só após as 16 horas, tá? E assim, o sol, Aprendi, obrigado. ele é maravilhoso, né? Porque como eu falei, eu vou voltar um pouquinho para ti que chegou agora. Ele vai ajudar na absorção do cálcio, né? E vai deixar os nossos ossos mais fortes. O sol também, ele ajuda até a produzir a serotonina. O que é serotonina? Ele é aquele hormônio da felicidade, né? Que desperta a felicidade. Então, a exposição ao sol nesses horários, entre 6 horas até 10 horas da manhã e após as 16, ele traz esses inúmeros benefícios. Mas a gente também tem que se expor com cuidado, né? Consciente, né? Porque a gente sabe que uma exposição sem os devidos cuidados e após esses horários, ela pode causar câncer de pele, né? Que é um dos fatores prejudiciais à nossa saúde. Agora a gente vai entrar num assunto que é... Oi? Eu agradeci pela explicação, obrigado. Viu? De nada. Agora a gente vai entrar num assunto que é muito importante, né? Que é a questão da água. Porque assim, né? A gente sabe que tudo que vive sobre a terra depende de água, né? E vem desde a antiguidade o trabalho de captar e de conduzir a água para a população. Estudos da Organização Mundial de Saúde revelaram existir apenas 3% da população em desenvolvimento que tem acesso à água potável. Mas o que a gente pode fazer, né, com essa população que não tem acesso à água potável? Nós sabemos, né, enquanto profissionais de saúde,
que inúmeras das doenças, elas vêm através da água não tratada, né? Então, nós, como profissionais, nós devemos educar a população, né? E procurar alternativas para que eles possam ingerir uma água menos contaminada, né? E existem alguns processos para que a gente ajude a população a tratar a água, a população que não tem acesso à água tratada, né? Quais seriam esses procedimentos? Os procedimentos mais simples, que seriam armazenamento e sedimentação, que a gente vai ver sobre cada um deles hoje, a filtração, né? E a questão de ferver a água também vai diminuir os riscos de adquirir as doenças. Então, né, cabe, portanto, a cada cidadão em particular uma reflexão sobre seus hábitos e seu comportamento cotidiano, especialmente considerando que o seu uso é essencial à manutenção da vida, né? Aqui tá falando, né, pessoal, sobre a questão da gente não desperdiçar água, né? Cada um deve fazer a sua parte, porque a gente sabe que a água do planeta um dia ela pode chegar a acabar, né? Então nós temos que utilizar a água, né, com consciência, porque produzir água potável é um processo bem caro, né? E todo desperdício gera gastos aos cofres públicos. Como eu falei para vocês, quando a população ela não tem acesso, né, à água potável, água tratada, a gente tem que tentar educar ela, né, tentar propor alternativas para evitar, para diminuir os riscos daquela população adoecer. E há várias formas de tratamento para melhorar a segurança da água a ser consumida pelo homem. E como eu disse para vocês, o método mais simples é o de purificação da água, que pode ser adaptado às condições rurais, que seria de armazenamento e sedimentação e filtração, né? Armazenamento e sedimentação. O que seria isso, né? Nada mais é do que você colocar, né, a água em um tanque bem grande, coberto. Tá? E como que é feito, né? Um processo onde nós iremos colocar uma grande quantidade de água, né, em um reservatório, e aquele lodo e as outras matérias sólidas, elas vão se depositando no fundo do tanque, né? E durante esse armazenamento, vai ocorrer uma diminuição nas bactérias, né? Mas a gente tem que saber que esse procedimento de armazenamento e sedimentação, ele não elimina 100% as bactérias, mas ele já ajuda a clarear um pouco a água lodosa, né? Deixa ela um pouquinho mais limpa para que aquele paciente possa utilizar, tá bom? Então, a gente também pode estar combinando esses procedimentos, né? De armazenamento e sedimentação, a gente pode combinar ele com o de filtração. Por quê? Porque alguns tipos de filtros, se eles forem usados corretamente, eles podem remover até 99% das bactérias. E um dos exemplos que eu coloquei para vocês, né, que eu vou mostrar para vocês, é a questão do filtro de areia, pessoal, né? Que seria o quê, né? Aqui, né, nessa imagem, aqui ao lado, não sei se vocês conseguem ver direitinho, né? Eu coloquei como fazer um filtro caseiro com garrafa PET. Aqui é bem legal para vocês até ajudarem alguém que não tem acesso à água potável, né? Aqui a gente vê, né, que é uma garrafa PET, né? Corta-se o fundo dela e coloca aqui para que a água pura possa sair. A gente coloca água com terra e aqui a gente vai colocar areia grossa ou pedregulhos, tá? Aqui a gente coloca carvão nessa outra camada e algodão. A gente vai jogando água com terra e aí vai sendo filtrado. A regra é sempre colocar os elementos mais grossos, como pedras, areia mais grossa, em cima, para depois assim ir diminuindo. Aí aqui a última etapazinha, né, é o algodão. Aí no final essa água ela consegue sair limpinha, tá? Então, por exemplo, né, a gente pode estar substituindo esses materiais aqui por cinza, por argila, várias e várias outras coisas. Só que a gente sempre tem que obedecer a ordem.
colocar as pedras maiores no topo e os grãos mais finos no fundo, tá bom? E aí essa filtragem, ela vai ocorrendo lentamente. Oi? Acho que alguém falou. Demora muito para Demora um pouquinho. tá? Demora, sim. Lentamente esse processo. Demora tá? muito para ela filtrar a água? Sim, demora cerca de algumas horas. Eu não tenho como te falar agora especificamente, mas demora sim, porque é uma filtração lenta que vai ocorrendo lentamente. Ah, tá. Tá bom. E aqui, como eu falei, né, a gente pode sim substituir. Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês que eu achei, mas a gente pode estar substituindo por argila, por cinza, só que sempre tem que obedecer a ordem de colocar os elementos, as pedras, né, os elementos mais maiores no topo e os grãos mais finos no fundo, né? Aí no finalzinho a gente põe algodão e aí vocês percebem que a água ela já sai limpa, né? E aqui, né, já tá praticamente boa para consumo mesmo. Outra questão também, né, que a gente pode estar fazendo, né, com o paciente, é um procedimento, assim, bem simples mesmo, é o de desinfecção, né? O que seria isso? A questão de ferver a água, né? Porque os germes mais perigosos, eles são destruídos quando a água ela é fervida. Mas a gente tem que ter cuidado também com isso. A água ela tem que ser fervida por no mínimo 10 minutos, tá? E outra, a gente ferve aquela água por 10 minutos e a gente tem que esperar ela esfriar para que possa consumir, tá bom? Aqui também, né, tem o método da cloração, né, que é um método químico para desinfecção da água em larga escala. E é considerado também o método mais eficiente. Ele vai matar todos os organismos patogênicos e a maioria das bactérias. Só que ele também não esteriliza a água completamente, né? Mas o cloro ele é um agente muito ativo e aí ele vai reagir rapidamente com a variedade de matéria orgânica e inorgânica que possa estar presente na água. Esses métodos, pessoal, que eu falei para vocês, eles são eficazes sim, não são 100% eficazes, né? Como a gente sempre enfatiza, né? Mas para uma população que não tem acesso à água potável já ajuda bastante, né? A questão do filtro de areia, a questão do cloro, né? A questão da sedimentação e do armazenamento. E a gente fazendo educando essa população com isso, a gente diminui os riscos de adquirir doenças, né? A gente vai falar um pouquinho também, né, sobre a questão da poluição das águas, né? A gente sabe, né, que nós como seres humanos, todo ser vivo na Terra, ele precisa de água, né, de água potável, de água pura para que possa consumir, né? E nós somos incapazes de sobreviver sem água, né? E a gente tem que tentar, né, proteger a água, porque a gente sabe que a água ela vai acabar, ela pode acabar, né? Então a gente tem que ter cuidado com a questão da poluição, porque a gente sabe que a poluição ela acaba ocasionando várias doenças para nós mesmos, né? Como diarreias, como a cólera, como a leptospirose, que vem através da falta de saneamento básico, né, da questão dos esgotos. Então, né, é importante que a gente se eduque para que a gente passe a poluir menos, né, a poluir, na verdade, nada, para que diminua o risco dessas doenças que são causadas através da ingestão de uma água contaminada. Aqui eu coloquei para vocês as principais doenças, né, que são vinculadas pela água e pelo esgoto. Quais são elas, né? A diarreia infecciosa, a cólera, a leptospirose, né, que a gente sabe que vem através, que é a doença do rato, né, que vem através do esgoto, a hepatite A e a ectossomose, tá? Então, essas são aqui as principais doenças que a gente pode estar adquirindo por conta de não ter acesso à água potável, né, à água tratada e à rede de esgotos, tá? Então, para que a gente evite
a questão de adquirir essas doenças transmitidas pela água e o esgoto, nós devemos tomar alguns cuidados, que são cuidados simples, né? Que se cada um fizer a sua parte, já melhora 100% a questão das doenças. Que seriam higienizar as mãos com água e sabão, depois de cada utilização das instalações sanitárias, porque muitas dessas doenças, como hepatite A, elas são adquiridas através o meio de transmissão oral fecal, né? O que seria isso? São adquiridas através de fezes contaminadas, né? Aí a gente vai no banheiro e às vezes não higieniza corretamente as nossas mãos, coloca a mão na boca e acaba, né, adquirindo as doenças. Antes da preparação dos alimentos, a gente sabe também que muitas dessas doenças, elas vêm através de uma higienização deficiente, né? De uma higienização dos alimentos deficientes. Nós também devemos utilizar somente a água da rede geral de abastecimento público. E caso não tenhamos, né, a gente pode estar fazendo a fervura dessa água, como eu falei anteriormente para vocês, por no mínimo 10 minutos. Consumir também o gelo preparado com água da rede geral de abastecimento público. E caso não tenha, né, a água tratada, ela pode ser fervida ou desinfetada. Nós também devemos consumir, de preferência, leite pasteurizado, né, que é aquele leite industrialzinho, que ele vem lacrado. Por quê? Porque o leite fresco, às vezes, ele pode estar contaminado, né? E se nós formos utilizar, não é nem que ele pode estar contaminado, às vezes é na hora da pessoa ordenhar, né? Ela não higienizou corretamente as mãos e acabou trazendo algum tipo de verminose para aquele leite, acaba contaminando aquele leite que seria fresco. E caso nós formos consumir esse tipo de leite que não é fresco, nós temos que fervê-lo antes de ingerir. Outra coisa também é com relação aos alimentos crus ou mal cozidos, né? Não devemos preparar os alimentos com fervuras, cozeduras ou frituras muito rápidos. A gente tem que esperar aquele tempo, tem que esperar aquele alimento ficar bem cozido, ficar bem frito. Não usar banho-maria. Todos os alimentos, eles sempre têm que estar bem cozidos, né? Especialmente os mariscos, os peixes e os legumes. Não devemos consumir alimentos preparados com ovos crus ou de origem duvidosa. A gente também não pode consumir as frutas previamente descascadas ou com a pele parcialmente destruída. Não consumir também alimentos de proveniência duvidosa e nem comer em estabelecimentos sem pré-requisitos de higiene, tá bom? Tem alguns outros procedimentos, outras medidas profiláticas que tá na apostila de vocês, né? Que eu não vou citar, mas que também são muito importantes aqui para que a gente possa, né, diminuir o risco das doenças, tá? Então, são esses alguns procedimentos de profilaxia, né? Porque a nossa disciplina ela é voltada, né, à higiene e à prevenção, né? Então, são esses procedimentos que nós temos que ter com nós mesmos e com o meio ambiente. Gente, eu falo muito rápido, né? Alguém tem dúvida? Olhei no relógio agora, é 7h20. Verdade. Mas assim, o assunto foi bem diverso. No caso, eu ia até falar sobre a alagação, né? Que tem todo ano aqui em Rio Branco. Justamente, que né? A proliferação, né, de bactérias no meio da alagação, ela é muita, contra a leptospirose, Justamente. a dengue, enfim, outras doenças, né, que a dengue, né, acho que eu até citei ela como primeiro exemplo na nossa primeira aula, né? A dengue é uma questão coletiva, cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, se nós, como população, nós fazemos a nossa parte, mas o nosso vizinho não faz, a gente corre o mesmo risco de adoecer, né? E a questão da alagação também, né? A alagação, ela ajuda, né, a proliferar a questão dos ratos que trazem, né, a leptospirose pra gente. Mas vocês entenderam o assunto? Ficou alguma dúvida sobre alguma coisa? Porque eu falo bem rápido mesmo, mas quem não estiver entendendo, pede para eu desacelerar que eu diminuo.
Era perfeito. A aula foi Tá maravilhosa. bem legal o slide. Oi? O slide tá bem legal, tá bem explicativo, bem explicado. Ai, que bom. Que bom, então. Então, hoje, né, no final da nossa aula, né, eu vou enviar para vocês o slide, tá? E amanhã, quem não assistiu a aula ou quiser rever alguma coisa, eu vou enviar a aula gravada no grupo, tá bom? Aí, quinta-feira vai ser, acho que um pouquinho mais demorado, porque a gente vai falar sobre a higienização do paciente, tá? E eu creio que vai ter bastante dúvidas, porque é coisa nova para vocês. E sexta-feira trabalho, segunda já é a prova. Como eu disse, essa disciplina é bem curtinha, né? São 8 dias só. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando mensagem que eu respondo no privado, tá bom? Esse trabalho de fazer o vídeo, professor, é pra segunda, né? É, tanto esse quanto o de sexta-feira que eu ainda vou passar são para segunda-feira. O de sexta-feira Professora, você... deixa eu falar uma dúvida desse vídeo. Do slide? Ah, do vídeo, né? Do vídeo. Ah, tá. Do vídeo. É porque, como eu não tinha ninguém para me ajudar a gravar, aí eu meio que abri e fechei a torneira. Um probleminha só. Tem algum problema? Não entendi. Como tu não tinha ninguém para gravar? Eu abri e fechei a torneira no vídeo. Tem algum problema? Quando tu começou a higienizar as tuas mãos, tu higienizou a torneira? Não, só abri. Tu pode higienizar a torneira Tem que começar pela torneira, já lavando, né? É, porque Ai. vocês lembram que eu falei, né, que quando a torneira, ela não é aquela torneira que você abre no joelho, ou aquela que é por sensor, a gente pode higienizar a torneira antes para poder começar a higienizar as mãos. E no final, na hora de fechar a torneira, a gente pega um papelzinho toalha e fecha, rosqueia a torneira, porque aí não contamina mais a mão. Mas no caso a senhora aceita outro, então outro vídeo. Eu acho que eu ainda nem vi o teu. Aproveita, apaga e me manda. Porque Então tá, vou eu lá vi, pegar. eu acho que eu não te respondi. Eu respondi algumas pessoas que eu já vi. Foi, a senhora não respondeu não. Ah, então ainda não olhei. Então teu vou vídeo, não. apagar e vou refazer, tá? Tá, pode refazer. Vocês também, pessoal, quando forem fazer o vídeo... Lavar a mão. Oi? Quando você... Professora, Oi, boa noite. boa noite. Eu tenho uma pergunta em relação a essa prova de segunda-feira. Como é que vai funcionar? Ela vai ser online ou a gente vai ter que fazer e depois enviar? É assim, eu vou enviar o arquivo no grupo, igual eu vou fazer com o trabalhinho de sexta-feira. E aí vou dar um prazo para vocês me entregarem. Não é para entregar online, não. Envio no grupo. E aí você passa todas as instruções para vocês. Aí vocês fazem no caderno ou imprimem o arquivo. E aí tira uma foto e manda no meu privado. Aí eu vou, digamos que eu mande na segunda-feira. Eu vou estar recebendo até terça-feira e vou estipular o horário para vocês me enviarem. Você cuida das crianças? Sim, sou eu. Aí quando vocês forem fazer o vídeo de lavagem das mãos, lembrem-se também de retirar os adornos, né? Que são os anéis, relógio, tá bom? Eu não sei se eu comentei isso com vocês. Eu adoraria saber mais sobre o lugar. Será que podemos conversar? Alguém tem mais alguma dúvida? Quem que tá ouvindo? Seja na academia. Oi? Eu acho que alguém tá com o microfone ligado. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Sobre a aula, sobre o vídeo? Não? Professora, eu já entreguei meu trabalho no seu privado. Tá bom, então. Quem me enviou e eu ainda não respondi, não Meu se... trabalho não está no seu privado. Tá bom, não se preocupem, tá? Se eu ainda não respondi. Mas eu vou corrigi-los e vou enviar para vocês junto com a nota do estudo dirigido. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Não, professor. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas, tá? Vou mandar agora o materialzinho da aula de hoje. Boa noite a todos.